Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um encontro do nosso clube de leitura sobre o livro Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis. Hoje nós estaremos discutindo o capítulo 9, que eu vou pegar aqui o nome rapidinho. Mulheres Trabalhadoras, Mulheres Negras e a História do Movimento Sufragista. E eu gostaria de iniciar agradecendo a presença da nossa mediadora, Delza da Hora. A Delza é cientista social e mestranda em Sociologia Política pela UFSC. Ela integra o Núcleo de Pesquisas, Educação e Sociedade Contemporânea, também da UFSC, e colabora o Laboratório de Sociologia do Trabalho e o Laboratório da Utopia Luta. É isso? É mais ou menos isso aí. E eu também gostaria de agradecer a presença da nossa intérprete Stephanie para garantir acessibilidade ao nosso encontro. Os nossos encontros eles estão gravados e publicados no canal do Cassige no YouTube. Assim, quem não pode estar presente pode estar assistindo depois do encontro. E vamos lá. Vamos lá, boa noite então a todas, todos e todes. É uma alegria estar aqui com vocês. Mais encontro, estamos vencendo, gente. Tá extenso esse curso, mas vai acabar. E eu espero que acabe com o melhor aprendizado possível para todo mundo que está participando. Bom, a gente está chegando no nosso novo encontro, né? Então, hoje nós debateremos mulheres negras trabalhadoras, mulheres trabalhadoras, mulheres negras e a história do movimento sufragista. Eu quero começar então primeiro agradecendo também a organização do espaço, né? Pela galera do movimento Mulheres em Movimento, que também faz parte da gestão do CACID, que está também na construção desse espaço. Para a Stephanie, né, um agradecimento especial à Stephanie, que também está garantindo a acessibilidade aqui desse espaço, e acho que é muito importante. A gente precisa cuidar muito, né, para que a nossa defesa antirracista ela seja de fato antirracista. Lembrando de novo, mais uma vez, que antirracismo não tem a ver somente com o fim do racismo, mas é tudo aquilo que pode sustentá-lo, e a gente sabe que as bases, o racismo ele é uma das bases de muitas das opressões. Então, pensar acessibilidade sem pensar racismo não é uma acessibilidade de verdade. Então, acho muito importante que a gente esteja atento a esses detalhes. Assim. Bom, feitos para as parabenizações, quero começar então falando do capítulo. Esse capítulo ele me empolga, como vários da Davis, acho que tem pouquíssimos capítulos assim que eu leio e fico cansada, somente aqueles assim que eu não tenho uma afinidade real com a discussão, mas esses do movimento sufragista, eles são muito importantes para nós, principalmente porque pelo pouco que eu consegui dialogar com mulheres em movimento, eu entendi que esse mini curso, enfim, essa atividade ela está acontecendo com o objetivo justamente de disseminar uma construção de feminismo que vá contra a lógica que está colocada, que é de um feminismo universalizante, um feminismo que queira falar sobre todos os corpos e corpas, que muitas vezes, né, deixa muito a desejar e que não contempla de verdade todos os grupos sociais. E aí a gente está falando justamente do grande problema que a gente tem hoje, que são as reverberações do movimento sufragista, né? Tudo aquilo que tem de consequência das ações desse movimento sufragista que impacta a nossa realidade ainda hoje. Então, é um capítulo muito tranquilo da gente fazer associação com a atualidade também no Brasil. E aí a Davis, ela começa o capítulo falando sobre a Susan Anthony. Eu sempre gosto de lembrar, né, todo mundo que quem são essas mulheres que aparecem sendo descritas nos capítulos, né? Porque nem todo mundo pegou todos os encontros. Bom, a Susan Anthony é uma mulher ativista, mulher branca, ativista pelo direito das mulheres. Ela se destacou por escrever livros falando sobre o movimento sufragista, sobre o sufrágio feminino. Ela, junto com a amiga dela, Elizabeth Stenchel, vão ser citadas nesse capítulo. E toda vez que eu falar sobre elas, eu estou falando justamente de duas mulheres que tinham um poder aquisitivo bastante diferenciado dentro do contexto da sua época e que fizeram um ativismo que a gente chamaria hoje, inclusive, de lobby, que a gente chamaria de incidência política, advocacy, etc. Então, elas
não somente tinham essa vontade de fazer a luta pelo direito das mulheres, como elas tinham as ferramentas em mãos e elas sabiam utilizar essas ferramentas para pautar o direito das mulheres. Qual que é a grande questão que a Davis atravessa, né, nesse capítulo? Ela traz muito forte a categoria trabalho, é mais um dos capítulos da Davis que ela vai dar um destaque para falar do lugar, né, e não é à toa, o título fala Mulheres Trabalhadoras, então ela vai falar do lugar do operariado feminino, como que esse operariado ele está inserido dentro de um contexto também logo pós-guerra civil, como que essa mão de obra feminina, que a gente está falando aqui de uma mão de obra feminina agora branca, né, que vai para as fábricas e que agora se torna costureira, e que agora se torna artesã, e que finalmente está conquistando esse direito que elas queriam tanto de trabalhar. Por que eu estou falando isso? Por que eu falo finalmente? Porque as mulheres negras trabalham desde sempre, a gente precisa frisar isso. Né? Quando a gente fala da luta das mulheres trabalhadoras negras, a gente está sempre falando num contexto não de marcar essas mulheres que começaram a trabalhar agora, mas para marcar que essas mulheres estão organizadas lutando por uma agenda de direitos. Porque trabalhando elas estavam, desde sempre. Então, a classe trabalhadora negra ela é marcada justamente como se fosse uma condição existencial de sua própria vida, a condição do trabalho, né? Então, o trabalho, para pensar o sistema capitalista, é uma categoria importante porque ele nos diz muito sobre como a sociedade se mobiliza para dizer quem são os sujeitos que podem ser humanizados, quem são os sujeitos que já não têm humanização pela própria sociedade, que a sociedade já rompeu com uma ideia de humanização, e que, portanto, o trabalho passa muito longe da ideia de emancipação, né? Muito pelo contrário, ele está muito mais ligado a uma lógica de alienação e de burocratização da vida cotidiana. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é que as mulheres negras, desde sempre, a sua própria condição existencial relacionada aos tipos de trabalho nos quais elas estavam inseridas, nunca serviram para reforçar a sua condição de humanização, mas para desumanizá-las. Enquanto que essas mulheres brancas estavam numa condição dada pelo contexto da feminilidade, onde seus corpos eram vistos como frágeis, como alguém que não deveria estar trabalhando nas fábricas, como alguém que chegou no ponto delas terem que dizer que o casamento e chegarem até comparar o casamento com a escravidão. Né? Tem um capítulo que a Daisy vai falar com essas palavras, né? Que elas erraram muito em fazer esse tipo de comparação, elas não tinham noção do que era escravidão, mesmo tendo todas as ferramentas em mãos para fazer uma análise que de fato fosse antirracista, minimamente uma análise que fosse mais coerente com a realidade. E aí a Susan Anthony, ela publica a primeira edição desse jornal chamado Revolução, Revolução das Trabalhadoras, que é um jornal que eu acho massa, assim, como a deles, ela frisa as coisas, né? Ela deixa as coisas muito bem explícitas, assim. E aí tem um ponto que ela diz que esse jornal ele foi financiado por um racista, né? Que é o George Francis Train. Então a gente tem aí um cara financiando um jornal de um grupo de mulheres que se dizem feministas, sufragistas, enfim. Elas não se diziam sufragistas, né? Elas lutavam pelo direito ao voto, por isso ficaram conhecidas como sufragistas. Mas que se diziam feministas, que se diziam movimento de mulheres, que estavam preocupados com a causa das mulheres. Só que o tempo inteiro a gente está falando de uma mulher que não é a mulher da realidade, né? Não é a mulher trabalhadora, não é a mulher negra. Imagina todas as outras questões que provavelmente eram interseccionais que a gente traria hoje, né? Pensar as mulheres trans, pensar outras corporalidades que a gente muitas vezes nem dá conta de falar numa frase. Se elas não conseguem minimamente olhar para a colega do lado, cis, com todo o rolê ainda dado socialmente como padrão, e dizer que essas mulheres eram suas aliadas, imagina todas as outras questões que não estavam assim tão explícitas e que se não são explícitas hoje, imagine naquela época. Então a gente tem aí também um processo para refletir sobre o processo do sistema capitalista, né? Como que esse processo de mão de obra operária feminina ele cresceu absurdamente. Então a Davis coloca que em 870 a gente tinha crescido cerca de 70% das mulheres já estavam trabalhando, embora 70% fossem domésticas, um quarto dessa força de trabalho ainda era constituída por mulheres. Então, pensar isso, né, que elas estavam nas indústrias das confecções, quais eram os tipos de trabalho dos quais elas efetuavam, o que elas faziam e executavam, nos leva também a pensar como que a palavra não é evolução, mas essa transição, né, eu acho que é uma palavra mais adequada,
para a gente ver essa transição da mão de obra ali rural para agora mais voltada para as fábricas, e como que isso nos leva ao chamado movimento sufragista, porque eles vão encapar essa luta dos direitos dessas mulheres, vão passar por várias situações nas fábricas de insalubridade, inclusive de serem, né, passarem por acidentes, e essas mulheres pegarem e dizer que estão tocando essa agenda feminista, mas ignorando a categoria racial totalmente, assim, o tempo inteiro ignorando. E a Davis, ela descreve em 2 páginas, assim, como é que se deu o processo de sindicalização e como que esse movimento sufragista de direitos civis atuou nesse processo, né? A Davis chega a dizer que tem um momento que já tem, assim, cerca de 30 sindicatos atuando na luta pelo direito dessas mulheres. E aí eu queria ler uma frase que aparece na edição do Revolução. A gente tem que lembrar que essas mulheres, elas são escritoras, né? Então, lá no primeiro capítulo, a gente vai falar sobre um texto muito, muito conhecido, que é o sufrágio feminino, que elas vão descrever o tempo inteiro as mulheres e elas ignoram as mulheres negras, como discorrem de maneira totalmente equivocada, reforçando vários estereótipos. E aqui a gente está falando de um jornal. Então, esse capítulo, ele se trata de uma crítica a essa edição do jornal Revolução, As Trabalhadoras. E a Davis, ela vai falar que tem um trecho que aparece assim: devemos mostrar que o voto assegurará à mulher uma posição igual e salários iguais no mundo do trabalho, que abrirá para elas as escolas, as faculdades, as carreiras profissionais e todas as oportunidades e vantagens da vida, que ela terá em mãos um poder moral de deter a onda de crime e miséria em todos os lugares. É importante a gente ter em mente 2 pontos desse trecho, né? As noções de uma emancipação a partir do trabalho, que fala, inclusive, no final ali, com o contexto de que isso poderia, inclusive, deter a onda de crime e miséria em todos os lugares. Sim, a gente não pode ignorar que o trabalho, ele cumpre uma função importante, né, na vida dos trabalhadores, na vida da sociedade como um todo. Agora, as condições de trabalho, discutir, por exemplo, emprego, não pode se dar sem discutir as questões intrínsecas da sociedade. Então, sem discutir racismo, sem discutir várias opressões que vão atravessar esse espaço local de trabalho. Então, ignorar que o próprio trabalho já está dado hoje dentro de um contexto que é exploração mesmo do patrão sobre o empregado. Então, os trabalhadores não recebem aquilo que eles deveriam receber. Eles recebem, né, parte desse grande lucro que fica na mão do patrão. E isso nos leva, inclusive, a tentar pensar como é que essas mulheres acreditavam que todas essas vantagens aconteceriam a partir da inserção das mulheres no mercado de trabalho, sendo que elas estavam ignorando um fator muito importante, que inclusive elas conviviam o tempo inteiro, que era com os homens negros que estavam lutando pelo direito ao voto, que inclusive eram apoiadores do movimento delas, e que estavam falando sobre as origens da escravidão, como que a escravidão está reverberando na situação das suas companheiras negras e da sua própria comunidade negra. Como que se pode construir um movimento feminista ignorando tudo isso? E a gente tem que levar em consideração que elas não estão falando de uma coisa que aconteceu há 20 anos atrás e que eu esqueci, porque, poxa, já passou. Elas estão no meio do fervo, estão no meio do debate onde os homens, e sobretudo homens, né? Tinha mulheres negras também, que estavam tocando essa agenda, que estavam construindo o movimento sufragista negro, que estava lutando pelo direito ao voto. O que faz essas mulheres acreditarem, se não pela base racista, pela lógica colonialista, de que os direitos para elas eram uma possibilidade e para essas outras mulheres era só uma questão que não era prioritária, né? Eu ia falar uma coisa aqui, mas ia soar muito pessoal. Mas é isso, não era prioridade para essas mulheres debater esse tipo de agenda. Então, a Davis, ela tem um momento que ela parece estar muito brava, assim, no capítulo, que ela vai falar que, poxa, a gente tem um protagonismo na luta negra, na construção de uma agenda de direitos dos trabalhadores como um todo. E isso me faz pensar numa frase que a Davis diz sobre mulheres negras, assim. Ela vai dizer assim, as mulheres negras, sobretudo, foram as que mais precisaram pensar sobre as questões sociais.
foram as que mais precisaram falar, estudar sobre o que é o branco, sobre o que é tudo que está envolvido o processo de exploração do seu povo. E, portanto, essas mulheres, quando elas se movimentam, quando essas mulheres tomam as rédeas da situação, elas conseguem construir alternativas muito mais potentes do que muitos grupos sociais, porque elas se debruçaram para entender os outros grupos sociais, porque a gente sabe que na hora mesmo do negócio, a luta é segmentada. E existem grupos que são prioridades na agenda e grupos que não são. Então, essas mulheres negras já sabiam que elas não eram prioridades numa agenda de direitos. E aí, isso me faz pensar a própria lei de cotas, né? Que o tempo inteiro o movimento negro estava pautando também o acesso não somente das pessoas negras dentro da universidade, mas reconhecendo que existia um fundamento também de classe que fazia com que a exclusão se desse dentro de um espaço universitário, dentro de vários espaços de poder. Porque as cotas hoje é estendida também a concursos públicos e a várias iniciativas. E o movimento negro conseguiu compreender isso, né? Então foi o movimento negro que levou o texto que a gente tem hoje. Se a gente tem hoje uma lei de cotas, não é necessariamente por causa de uma gestão presidencial que pegou essa agenda, né, e foi lá e fez cumprir, mas é porque é resultado de muitas e muitas décadas, onde o movimento negro foi acumulando, foi construindo toda uma noção sobre como é que pessoas negras, acessando esses espaços, também abririam porta para outros grupos sociais. E a gente tem aí uma amplitude hoje das cotas para vários grupos que eu não vou ficar descrevendo porque eu posso deixar algum de fora. Mas a gente sabe que tem para pessoas com deficiência, tem para pessoas que estudaram em escola pública, então isso já abarca as pessoas pobres também, as pessoas brancas socioeconomicamente vulneráveis, e isso é para a gente ver que o movimento negro está o tempo inteiro atento. As mulheres negras e os homens negros também nessa época estavam atentos, né? Protagonizaram uma construção coletiva de, poxa, a gente apoia vocês, mulheres brancas. A gente sabe da importância de que as mulheres também possam votar. Então a gente não está aqui só voltando pelo direito do homem negro agora votar. E essas mulheres negras brancas entregam o que em troca, né? Aí a Davis ela segue nessa linha de raciocínio falando que, poxa, a Susan Elizabeth ela não registrou um reconhecimento sequer em um texto que seja falando sobre as realizações antissexistas da Organização Operária Negra. Então a gente tem um movimento forte de operariado negro, sobretudo masculino, a gente está falando aqui, mas também tinha as mulheres negras, e elas sempre se colocaram numa posição de articulação coletiva. Mas o que a gente teve do outro lado, que é dessas pessoas brancas, infelizmente não foi antirracismo, né? A gente teve foi uma exclusão sistemática das suas conferências. No último capítulo da semana passada, a gente debateu, no capítulo 8, sobre um fato onde não somente elas não estavam preocupadas em falar sobre isso, sobre racismo, como tiveram a capacidade, dentro de um comitê, de deliberarem pela exclusão da fala de uma mulher negra. Então, isso deixa muito ilustrado uma coisa que a gente vive hoje, sabe? Que é de uma dificuldade real de pessoas não brancas entenderem que elas não são, que o corpo delas não é universal, né? Falar sobre elas não é falar sobre todas as mulheres. Falar sobre suas dores, falar sobre suas experiências, não é dar conta de tudo que o movimento de mulheres precisa abarcar. E que o movimento de mulheres negras também não abarca. Né? A gente só vai conseguir abarcar quando a gente conseguir construir coletivamente isso. Eu venho usando uma nomenclatura desde o início do curso, que é do inimigo comum. E eu venho falando desse inimigo comum, né? Que eu chamo de capitalismo, eu chamo de racismo. A gente deveria ver o racismo como inimigo comum. A gente deveria ver o capitalismo como inimigo comum. A gente deveria ver toda e qualquer base que pudesse sustentar o sistema capitalista como inimigo comum. Mas a gente, infelizmente, não vê. A gente não vê. E aí a Davis fala assim que a posição feminista da Anthony, ela era muito burguesa, né? E aí na página 145, tem uma citação que eu quero ler, que diz assim: em 1869, Susan foi banida da convenção da Federação Sindical Nacional por haver encorajado as tipógrafas a furar greve. Ao se defender durante a convenção, ela declarou que os homens
sofrem grandes males no mundo entre a existência do trabalho e do capital. Mas esses males, se comparados com os males das mulheres, diante de quem as portas de mercados e profissões são fechadas com força, não são nem um grão de areia na praia. Então, a Davis fala, né, que para os olhos dessas feministas, sufragistas, a mulher é o critério definitivo. Se a causa da mulher pudesse ser impulsionada, não era errado que as mulheres furassem as greves estipuladas pelos trabalhadores do sexo masculino na atividade. Então, uma noção bastante equivocada do que é luta, né? Do que é a construção de agenda de direitos civis, porque imagina se eu estou dentro de uma construção, vamos supor, a ocupação que está acontecendo agora na Anita Garibaldi, né? Que é a ocupação Anita Garibaldi está aí acontecendo. Eu ainda não consegui, inclusive, colar na ocupação, mas quero conseguir tirar um dia e espero conseguir fazer isso. Mas imagina se eu estou dentro de uma agenda, que o movimento negro está o tempo inteiro em agenda, né? A gente está com um monte de campanha acontecendo no Brasil. E eu decido dizer que a luta dessas campanhas que eu construo são mais importantes do que a ocupação. A ocupação não tem um papel central dentro do mesmo debate que eu estou fazendo. E eu decido, inclusive, vamos supor que tivesse que decidir quem que iria para a ocupação, quem que iria colar nessas campanhas, e eu decidisse que tem que furar lá a soma, né, o processo de somar na ocupação. Isso seria totalmente equivocado. Por que seria totalmente equivocado? Por que seria totalmente equivocado, por exemplo, também bater de frente com uma greve da CONCAP? Porque a gente está falando de trabalhadores. E pensar numa sociedade onde o trabalho ele te desumaniza, não tem como a gente pensar o fim do racismo com a desumanização que o trabalho hoje te causa, te entrega, né, como resultado de toda a exploração capitalista. Então, não reconhecer que o trabalho é uma coisa importante, que esse movimento de greve era importante, e que, portanto, a fala de somente, porque sou mulher, né, a Davis fala que elas entendiam que o caráter principal era ser mulher. Então, se as mulheres estão falando, logo elas têm abertura e têm legitimidade para dizer que vão furar a greve. Porque, afinal de contas, os homens estão explorados, mas as mulheres estão muito mais. Então, uma noção, assim, muito segmentada de luta, né? Elas não conseguiam ver interseccionalidade, não conseguiam ver um ponto comum. E o tempo inteiro, a Davis cita várias situações no capítulo, e em todas as situações, essas mulheres, elas não acordam, elas não se dão conta de que elas estão dentro de uma lógica que é muito burguesa, que é colonial e que é racista. E aí ela segue falando que essa posição feminista muito forte da Anthony estava muito ligada à ideia de burguesia, né? Ela foi provavelmente devido aos poderes ganadores da ideologia que ela não conseguiu perceber que tanto as mulheres brancas quanto as mulheres negras, não é que elas estavam no mesmo barco, mas elas estavam enfrentando um inimigo em comum. E nesse momento o problema não é sobre agora somente entender, se não dá conta de perceber que o racismo é um problema, pelo menos perceba que a sua companheira também é trabalhadora, que ela também precisa de direitos. Minimamente se una com ela. E não foi isso que aconteceu. Então, o capítulo já está quase encerrando. E aí a Deus fala do levante dos 20 mil, que foi um levante que aconteceu logo depois que o voto começou a adquirir força, né, em termos de agenda mesmo. E a Deus vai falar assim, que tem um momento em que o sufrágio ele pôde totalmente servir como uma arma poderosa na luta de classe. Ele tinha total potencial para ser o movimento que ia colocar mesmo, escancarar quais eram as raízes do racismo, as raízes da escravidão, inclusive falar das questões de trabalho a partir dessa discussão do sufrágio. E o que essas mulheres fazem? Parece que elas estão andando em círculo, onde elas só conseguem olhar uma para a outra, assim. Não conseguem ver nada além delas, assim. Então, a gente vê o quanto que isso é problemático, né? Quando você não consegue abrir sua discussão para o grupo exterior, porque você não ouve. E eu sempre digo isso quando vem as perguntas aqui no debate, né? Mas como é que a gente faz isso? Eu também não sei. O que eu sei é que eu tenho que ouvir. Porque se eu não ouvir, eu não vou aprender. Não tem uma fórmula mágica. Mas existem pistas. Existem pessoas que já caminharam muito errado e que já nos deram pista de que o caminho foi equivocado. E a gente está aqui com esse livro maravilhoso da Angela Davis dizendo como esse movimento deu errado, né?
e está trazendo um monte de problemas para nós até hoje. E o que a gente faz com isso, né? O que a gente constrói a partir disso? Então, está nas nossas mãos o processo de tomada de decisão, de tomar as rédeas disso aí e fazer uma coisa diferente. Está nas nossas mãos. O que a gente vai fazer é uma questão, né? E aí eu queria ler também um outro trecho, que a Deise vai falar sobre a Liga das Mulheres Assalariadas, em que ela diz que a argumentação, né, da Leonora dizia assim: vocês podem nos dizer que nosso lugar é em casa. Somos 8 milhões nesses Estados Unidos que precisam sair todos os dias para ganhar o pão e viemos lhe dizer que, enquanto estamos trabalhando nas usinas, nas minas, nas fábricas e nas casas comerciais, não temos a proteção que deveríamos ter. Vocês têm feito nossas leis e se as leis que vocês fizeram não são boas para nós. Ano após ano, os trabalhadores têm se dirigido à legislatura de cada estado e tentado explicar as suas necessidades. Então, a Leonora, ela tinha essa compreensão de que era importante ter essa noção de classe, assim, né? Ela traz muito isso no discurso dela, da importância de reconhecer que essas trabalhadoras saíam de casa e saíam para trabalhar e ganhar o pão, e como que as leis, elas não colaboravam nem um pouco, assim, para pensar as condições de trabalho insalubres mesmo. Então, isso tudo também aconteceu depois de um trágico incêndio, né, numa empresa lá de Nova York, que tirou a vida de 146 mulheres. Então, até hoje, assim, a gente fica se perguntando, todo ano é ano de voltar naquela discussão, né? Como surgiu o 8 de março? O que foi o 8 de março? O que tem a relação do 8 de março com a luta das mulheres nas fábricas? E a gente tem esquecido a nossa história, né? Tem sido um movimento recorrente de movimentos sociais de falar, né, sobre a origem de como as coisas chegaram até aqui, mas a gente sabe que, de uma maneira geral, as pessoas só vão tocando a discussão e muitas vezes não têm acesso a como as raízes daquilo aconteceu. E é muito importante a gente acessar a história, porque é a partir dessa história que a gente pode modificar o que não funcionou. Porque até ontem, quando eu falo até ontem, tipo assim, alguns anos atrás, eu não sabia que o movimento sufragista tinha todos esses problemas. Eu não sabia nem o que era o movimento sufragista. E quando eu descobri como uma coisa maravilhosa. O movimento sufragista que faz a revolução, o movimento sufragista que trouxe o direito para eu votar hoje. Mas não foi para eu votar, porque o meu povo não votou com a luta do movimento sufragista. O meu povo, a minha comunidade negra, não avançou em nada, em 1 centímetro, com a luta do movimento sufragista. E era para ter avançado. Né? Então, imagina se a gente tivesse conseguido construir essa parceria dessas mulheres, se as mulheres conseguissem enxergar o patriarcado, e o patriarcado quer mais patriarcado do que isso aí. E elas não conseguiam ver. Elas não conseguiam ver, elas só conseguiam ver a urgência da sua agenda. Então, quando a gente segmenta as lutas, quando a gente não consegue enxergar o inimigo comum, quando a gente não consegue ver que o nosso problema ele também está baseado numa noção muito egoísta, que também a gente costuma falar que o egoísmo é um pilar do capitalismo. Né? O capitalismo é baseado na competitividade. Então, na competitividade não tem espaço para coletividade, não tem espaço para desconstruir ou para construir coisas que fujam dessa lógica que é mercadológica, que é de venda, que é da urgência. A gente está o tempo inteiro na urgência. A gente está o tempo inteiro na urgência. A gente não tem tempo. A gente não tem tempo para o ócio, a gente não tem tempo para criar, a gente não tem tempo para revolucionar. Como é que vai fazer revolução se eu não tenho tempo nem para pensar como foi que eu ganhei meu pão esse mês? Eu só sei que a conta tá aí para pagar o botijão de gás que tá caro pra caramba. Então não tem como, sabe? E essas mulheres tinham um espaço poderoso que elas poderiam ter impulsionado o movimento de luta de classes ali. E elas nos Estados Unidos. E elas deixaram passar. Imagina, 8 milhões de mulheres inscritas no mercado de trabalho. Pelo menos boa parte delas estavam inseridas num quarto ali, né? Inseridas num contexto de sindicalismo. E o que a gente tem? A gente tem um movimento totalmente fragmentado. Um movimento que parecia que estava falando para si mesmo, assim, porque não conseguia alcançar as pessoas, não conseguia fazer o seu discurso ecoar para além para além do seu prédio, para além daquele espaço de discussão que elas faziam, né? E é bom lembrar que no último capítulo a Davis falou sobre esses movimentos associativos sufragistas,
de como foi que elas chegaram nessa discussão de irem para a luta, né? Algumas delas começaram o movimento porque elas queriam usar o tempo livre. É bom lembrar que essas mulheres não estavam inseridas no contexto de mercado de trabalho. Por isso que voltar e porque trabalhar é uma pauta importante para elas, enquanto que as mulheres negras não era uma questão. As questões já eram condições de trabalho, porque elas já estavam num submercado de trabalho, né, que não estava nem legislado direito e, portanto, era muito análogo à escravidão. E aí você vê uma disparidade assim de classe absurda, né? Então, classe, raça, gênero, totalmente atravessados, dando as diretrizes de como que isso vai acontecer, mas essas mulheres tinham ferramentas em mãos. Elas podiam ter feito a diferença. Então, a Davis encerra com uma frase, né, de que nas fileiras do movimento que havia lutado de maneira tão fervorosa pela concessão do direito de voto às mulheres, dificilmente se ouvia um grito de protesto. E aí eu queria deixar para vocês uma reflexão. Qual que é o grito de protesto que não tá ecoando ensurdecidamente nos nossos ouvidos, nos nossos coletivos feministas? Qual é o grito que não está acontecendo aí? O que está faltando para a gente finalmente conseguir avançar nas lutas do movimento e do direito das mulheres e de todos os grupos sociais que têm um inimigo em comum conosco? É isso. Já são 8h37, então vou abrir para o debate, que o debate sempre traz questões interessantes. Obrigada, galera. Alguém quer se inscrever para falar? Vou esperar um pouquinho. Vamos lá, galera. Tragam questões, por favor. Eu vou falar, então. Eu não pensei, direito, não consegui aprofundar muito a minha reflexão, mas enquanto eu estava lendo, eu tentei trazer a questão, assim, do voto para as mulheres negras para agora, assim, como é que a gente pode trazer essa luta para agora, porque no final do capítulo a Davis fala que as mulheres negras apoiaram e mesmo assim, depois de conseguir o direito, foram impedidas e tudo mais. E antes, assim, no início da leitura do capítulo, também fala como as mulheres trabalhadoras elas estavam mais preocupadas com as suas necessidades materiais do agora e o voto era uma questão abstrata, assim. Então, eu queria pensar como que agora, assim, se o voto... porque a gente tem muito essa questão de que o exercício da cidadania é através do voto e através das eleições a cada 4 anos, assim. E se isso ainda atravessa... como é que eu posso dizer, assim, esse conflito, assim, do que é material, das lutas de agora, sabe? Eu não sei se eu consegui me fazer muito clara, porque eu tô ainda refletindo, assim, de se essa situação, como que ela seria agora, assim. Eu entendi tua pergunta. Tem mais alguém para eu responder em bloco? De repente já dialoga. Essa pergunta aí leva um tempinho para responder. Oi? E outra coisa também, uma coisa que eu sempre me perco, assim, quando eu tô lendo e que comentasse agora, é que era muito fragmentado. Então, eu vejo várias nomenclaturas, siglas, e eu sempre fico perdida, assim, sabe? Tipo, do posicionamento de cada uma, assim, justamente dessa falta de unidade. Sim, vamos lá responder a sua pergunta. Primeira questão, né? Você traz, eu acho que você está querendo saber como é que a gente perceberia esse dilema do voto no contexto atual do Brasil. Se a gente ainda tem, assim, ver se eu entendi, né? Se as mulheres, a classe trabalhadora ainda tem
essa noção assim do voto como uma coisa abstrata, como uma coisa que não é tão prioritária assim nas suas vidas, porque estão preocupados com outras urgências. É sobre isso? Isso, e não que eu pense isso como algo ruim, assim, mas, tipo, teve esse processo também das mulheres negras, assim, continuarem defendendo o voto, mesmo que depois que conquistaram, elas não conseguiram exercer, porque as pessoas brancas impediram e etc. Então, tipo, se hoje em dia vocês ainda veem isso, de que, se essa é uma maneira de lutar, entende? Tipo, se é uma maneira de lutar, ou se encontra, assim, barreiras mesmo Bom, eu acho que eu entendi sim. O que você está trazendo na sua fala é um dilema que a gente está vendo hoje quando a gente está trabalhando democracia, né? Quando a gente está pautando que a gente tem que lutar pela democracia, porque a democracia é a coisa mais interessante, mais brilhante e mais, digamos, mais preciosa que a gente tenha hoje. Portanto, a gente precisa barrar um governo que está tentando contra a democracia. Esse discurso da democracia é um discurso que não chega nas pessoas, porque as suas bases, e aí não é uma crítica à democracia, tá? Eu sou não sou democrata, não é essa a minha definição, mas eu sou super defensora da democracia. Acho que no contexto que a gente tem, defender a democracia é uma questão, inclusive, de reconhecer nosso papel na luta. A gente pode pautar algo para além da democracia, né? Então, tem muitas pessoas que vão pautar o socialismo, vão pautar o comunismo, vão pautar uma série de outros regimes que fuja dessa lógica burguesa, porque a democracia está inserida dentro de uma lógica burguesa, né? A democracia que a gente tem é uma democracia liberal, é uma democracia que não nasce pautando direito para todos. Esse para todos, toda vez que a gente pega uma frase, o que para todos, a essência dessa construção, dessa frase, ela é pautada numa epistemologia que não dizia sobre corpos dissidentes, que não falava sobre corpos que não fossem os universais, os brancos, né? Então, é muito compreensível, apesar da gente, quando a gente está na luta, a gente fica um pouco com ranço de encontrar os nossos companheiros, os nossos amigos, nossos familiares que têm aí para a democracia, mas é totalmente compreensível entender que uma coisa que nasceu distante do trabalhador não seja uma coisa conhecida e defendida pelo trabalhador. Então, o voto foi isso, o voto partiu de uma agenda, essas mulheres, elas estavam totalmente corretas em lutar pelo direito ao voto, só que elas se afastaram justamente do movimento de classe, sendo que elas impulsionaram a luta do movimento sufragista a partir dos sindicatos. Como é que você impulsiona a partir dos sindicatos e ignora que o grande problema ali não é só essa mulher ser mulher, não é só porque ela é mulher que é o problema, mas ela é trabalhadora, ela é uma explorada pelo sistema. Então, não reconhecer um ponto em comum com outras pessoas que viviam realidades diferentes das suas também foi um problema. E pensar a realidade de hoje, eu acho que a gente pode dizer que quando a gente está falando de democracia, quando a gente está falando do direito ao voto como uma coisa que, para mim, é muito caro. Eu sou super defensora do voto. E isso é da minha construção, né? De movimento estudantil. Então, o movimento estudantil tem esse negócio, né? Pô, fui democraticamente eleito, empossado. Então, você tem essa valorização do voto e você quer que o povo trabalhador entenda que o voto é importante, porque é pela representação do governador, do prefeito, do presidente que as decisões são tomadas no país e de fato são. Só que existe uma coisa que a gente não dá conta de fazer nesse movimento de base, nesse trabalho de base, que é muitas vezes, que é de conseguir pautar uma emancipação para além desse sistema, né? Esse sistema, como ele está estruturado, ele não é pensado para que os trabalhadores consigam exercer autonomia, autodeterminação sobre as suas próprias vidas, construir alternativas ao que está colocado, questionar a sua própria jornada de trabalho, questionar as suas condições de salário. Então, os trabalhadores, eles são bem espertos, se engana quem acha que o trabalhador não entendeu que ele está sendo explorado, ele sabe que ele é explorado. Só que ele não tem tempo para pautar uma transformação a partir disso. Mas ele sabe. Você conversar com qualquer pessoa, sabe que a gasolina está caríssima. Sabe que está impossível comprar. Porque quando você vai no mercado não te engana. Não tem como você fingir que você é burguês quando você vai no mercado. Você não consegue pagar a conta do supermercado. Você não consegue pagar a conta de luz, você não consegue pagar a conta de energia. Então,
os trabalhadores entendem isso, mas aí esperar que esses trabalhadores entendam a urgência de um voto consciente, de um voto com essa valorização que muitas vezes grupos de esquerda querem fazer, né? Querem fazer de, poxa, trabalhador, vote, transfira o título. Isso é uma coisa que eu faço, tá? Transfira o título, ano que vem eu vou super ficar numa campanha de meses. Pelo amor de Deus, só transfere o título estudante de universitário. Que muda de cidade, e eu não sei o que dá na cabeça de vocês sabem que vocês não vão voltar na época da eleição para votar. Mas o que vocês fazem? Vocês não transferem. Aí o que adianta? Falar que o governo Bolsonaro é um governo genocida, se você também não está fazendo nada para esse governo ser eleito. Você tem uma posição como alguém que está privilegiado, que tem acesso aos recursos para minimamente ir lá e votar contra esse cara. Então, essa discussão ela é válida, sabe? Eu acho super válida debater para um trabalhador sobre a importância da educação política. Mas aí uma educação política que acha que só votar e vai resolver o problema, não vai resolver o problema. Né? Eu acho que as coisas elas são complementares. Né? A gente pode atuar junto. A gente pode somar essas ações de ir para a escola, falar sobre o voto, discutir numa sessão de bairro, participar das ações com os trabalhadores. Tem que estar na comunidade, tem que ouvir o que a comunidade diz. E pautar alguma coisa a partir disso, também pelo voto, mas entendendo que o voto ele tem um limite, né? Existe um limite, assim como existe um limite também na atuação independente. Né? Tem um limite. Chega um momento que você precisa de uma representação para fazer um requerimento em nome da associação de moradores. Você precisa da burocracia que uma institucionalidade te dá. Então, acho que falta essa conversa, sabe? Eu sinto muito isso. Falta essa conversa de ativismo, incidência política, advocacy com movimento social. Falta isso. Falta entender que tanta tiazinha que abre lá a associação de bairro todo final de semana para fazer atividade com as crianças, ou que somente uma vez por ano vai lá e leva brinquedo para as crianças, ela é importante para aquela comunidade, porque ela é uma referência de alguém que está pautando alguma coisa coletiva, porque se ela está levando esses brinquedos, é porque ela entende que essas crianças não têm. E a gente deveria se questionar por que essas crianças não estão tendo acesso a lazer. Então, tanto essa senhora ela é importante, quanto a mesma pessoa que é vereadora também do povo, que também está pautando essas mesmas questões lá no parlamento, lá na tribuna. Então, esse contato ele precisa ser firmado entre essas duas bases. O que a gente precisa hoje é fazer com que essa unificação ela aconteça. E é um desafio, né? É um desafio porque a institucionalidade te engole. Você não tem tempo para fazer outra coisa. A militância de base também te engole. Você geralmente é três mãos para cuidar de muita coisa. Então, vocês estão na coordenação de Cassige, vocês já estão sofrendo ainda, estão vendo como que é o negócio. É pesado. É pesado abrir essa sala que fica aqui disponível na segunda-feira. É pesado ficar fazendo ata. É pesado ficar organizando a semana acadêmica. Não é leve. Né? E não é leve também para quem está lá no morro agora, garantindo que a ocupação não seja despejada. Então, é isso. Então, unificar, não sei o quanto que vocês estão conseguindo colar com a ocupação, mas deixa aí uma sugestão que é para mim também, né? Sábado, inclusive eu trouxe assim para o Cassige da gente pensar em oficinas para a gente levar, mas fui eu e outro colega do Cassige e sábado eu tô lá de novo. O CA de teatro, na verdade o CEARTE, assim, tá levando oficinas, assim, bem legais. E, Legal, massa. É isso. Vocês entenderam o recado. Dá para perceber que vocês estão entendendo muito bem, porque as ações estão bem consonantes, assim. Mas é sobre isso, assim, é sobre entender que as lutas elas não caminham, né, separadas. E tá tudo bem se todo mundo não tiver perna. Eu não sei de verdade, assim, eu não tenho agenda livre para ir na ocupação agora. Mas eu sei da minha necessidade de colar com a ocupação e de minimamente demonstrar minha solidariedade aos companheiros que estão construindo esse espaço. Porque não é um espaço fácil de construir. É muito diferente de você construir um ato do Fora Bolsonaro. É muito diferente. Fora os riscos, né, que você corre da polícia aparecer lá a qualquer hora com um mandado de despejo, e a gente sabe que é truculenta, a ação é truculenta. Os corpos que estão lá não são corpos jamais amáveis pelo Estado. Então, é isso, assim. Eu falei que essa pergunta eu ia me estender. Eu imaginei que levaria 10 minutos. Deu 10 minutos. Vamos lá. Mas alguém faz uma pergunta aí interessante para a gente fechar esse bloco. E eu queria ouvir de vocês mais o que o capítulo trouxe, assim,
inquietações, sabe, para pensar o presente. Quem mais? Temos a Lidiane, a Juliana, a Rosângela, o Vitor, a Gabriela. Alguma questão, pode ser só uma questão que vocês queiram comentar. Se ninguém for perguntar, eu participei de uma mesa aqui da UDESC. Eu não vou lembrar o nome da professora. É uma professora que estava falando sobre racismo, e de corpos dissidentes, né, de mulheres trans, e ela estava falando nesse sentido mesmo, né, de como é interessante para a estrutura social que exista marginalização para que poucos se beneficiem, né, e a máquina do capitalismo funcione, né. E ela falou uma coisa que ficou na minha cabeça a semana inteira, assim, porque eu fiquei calculando, né, desses. E eu acho que tem muito a ver com a parte do livro que fala, né, que foi um homem capitalista, burguês, que financiou, e que é nesse momento que as mulheres brancas sufragistas, elas fazem um pacto com o capital para conseguir uma coisa pequena, urgente, né? E aí essa professora no dia da mesa falou isso, que a gente não pode se vender barato para o capitalismo, né? Que a gente aceita fazer pactos por querer coisas que você também sempre fala, né? Por urgências, por querer coisas ali na hora. E aí eu fico pensando assim, né? Por exemplo, com relação à democracia, ao voto, ao que você estava falando, né? Como a nossa própria estrutura é tão amarradinha para, tem que ter coligação política para conseguir porcentagem no Senado, na Câmara, né? Como que a gente, como cidadão, não se vende, sabe? Como que a gente não faz esses pequenos pactos no nosso dia a dia, sabe? Pensando nisso. Caramba, que pergunta complexa, eu acho que eu não tenho resposta, não. Eu sou filiada, né, a partido político e um Partido Socialista e Liberdade, pessoal. E a gente se questiona o tempo inteiro na minha corrente, assim, poxa, como é que a gente vai fazer para a lei dessa se distrital passar, né? Se passar essas reformas todas eleitorais que eles estavam, enfim, tá suspenso, mas a gente tem que ficar atento, porque em algum momento vai voltar esse debate, e sempre volta em caráter de urgência, e não tem tempo para o povo participar, né? E construir a resistência. Mas a gente sabe que não é interessante para essas pessoas que a gente estejam lá dentro. É um dilema, porque a gente precisa estar lá dentro para poder minimamente barrar esses avanços neoliberais. Mas, ao mesmo tempo, para estar lá dentro, putz, custa tanta coisa, né? Custa tanto princípio, custa... Princípio não é a palavra, mas custa muito dos acordos que você não faria se você não precisasse fazer. Né? Muita coisa que estão colocado dentro dessa marra dessa democracia liberal que a gente tem no Brasil, desse sistema de coalizão, né? Que a gente tem que entender, tem que aceitar, que eu vou precisar sentar com um cara que está lá apoiando o genocídio da indígena, o genocídio negro, para minimamente para que ele vote numa coisa que não venha ferrar ainda mais o meu povo. Então a gente está sempre tendo que negociar o básico do básico do básico. E aí a gente não consegue avançar. Eu vejo que a gente tem que observar o momento, né? A gente está no contexto hoje que é um contexto de garantir direitos. A gente precisa reivindicar mais direitos, precisa reivindicar mais direitos, mas a gente está tendo retirada absurda de direitos. Então, eu vejo dessa forma, sabe? A gente chegou num ponto que as retiradas de direitos estão falando muito alto. E muitas vezes pautar novos direitos, pautar novas questões, ignorando as questões que estão aí já sendo arrancadas de nós, pode ser um erro também. Então a gente precisa estar bem unido, precisa estar falando a mesma língua entre os nossos, para que a gente não se renda, não se venda fácil, como tu trouxe.
a qualquer migalha, a qualquer alternativa que pareça revolucionária, né? Porque simplesmente, poxa, tal deputado que a gente sabe que vai votar contra a gente, a Rede Globo, que se diz antirracista, tá aí falando mal do Bolsonaro, então, poxa, vamos se agarrar à Rede Globo porque ela é nossa parceira, porque ela topou falar da nossa campanha no jornal, no horário nobre, e ignorar que ela faz parte do mesmo sistema que também está que faz parte do sistema que está trazendo esse problema, ou seja, é parte do problema, né? Então, isso me lembra muito um dos atos que teve aí recentemente, que a discussão era, a gente deve ir, não deve ir. Eu não fui e defendi publicamente que pessoas de esquerda não deveriam ir, porque são pessoas que fazem parte do problema que a gente está enfrentando, que faz parte da mesma lógica, porque o bolsonarismo não é uma pessoa, o bolsonarismo não é o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele é o nome e a figura que deu o nome para esse grande rolê que agora é o bolsonarismo. Mas o bolsonarismo, ele trouxe à tona tudo aquilo que a sociedade estava enraizada de várias questões que a gente já fala, né? De preconceito, da corrupção, de um monte de coisa. E do genocídio como sendo legitimado, então um governo que legitima o genocídio, um governo que faz piada de coisas que são, assim, inadmissíveis, que faz piada da ditadura, faz piada de mulher torturada pela ditadura. Então, ignorar isso, ignorar que a gente está falando de um grupo de pessoas que fez o mesmo coro com esse cara, que manchou a memória da Marielle Franco. O que eu quero estando no mesmo palanque que esse cara? Ah, mas estamos debatendo a democracia. O mais importante que a gente tem é a democracia. Importante para quem? E aí eu volto na pergunta que a colega fez anterior. Né? Por que o trabalhador está nesse dilema? Mas é importante para quem a democracia? Eu concordo que é para os trabalhadores. Mas uma democracia construída pelas mãos dos trabalhadores. Porque essa democracia está distante do povo porque ela não foi construída com o povo como deveria. Então a gente tem sangue de pessoas na rua que construiu para a gente ter a democracia? Temos. Temos os nossos nomes de pessoas, de mulheres e de trabalhadoras negras? Temos. Mas a gente sabe que a construção burguesa da burocracia, tal como ela faz a democracia acontecer hoje, ela não está nem um pouco preocupada com a vida negra. Ela não está nem um pouco preocupada com o corpo dissidente. Ela não está nem preocupada de fato com a agenda dos direitos. Então, a gente, na verdade, acaba usando essa instrumentalização que tem disponível, que é a democracia, que ainda nos garante coisas, num contexto em que o autoritarismo está tomando uma força absurda, em que a discussão sobre coisas que pareciam óbvias, né, que não poderiam ser defendidas publicamente, mas que agora virou clichê falar ser racista publicamente, virou clichê falar o que pensa sobre diversos preconceitos, né, expor seus preconceitos mesmo a céu aberto. E aí eu já estava quase me perdendo na linha de raciocínio, mas só para voltar, a gente precisa lembrar que esse grupo colaborou com a eleição desse cara. Esse grupo construiu a lógica do país que hoje legitima esse governo, né? Se tem trabalhador defendendo esse governo, é porque tem trabalhador acreditando em discursos genocidas, que também é ancorado e é reverberado por esse grupo. Então a gente precisa se dar muita conta, né? Com quem que a gente senta, quais são os acordos. E aí eu acho que na esquerda tem um debate que quem é de movimento sabe, que é de tática e de estratégia, né? Reconhecer quando é que eu tenho que sentar estrategicamente com alguém, por uma questão tática e decidir, por uma questão que eu não vou ter o que fazer mesmo, eu sou parlamentar. Vai adiantar eu não ir na sessão? Não vai adiantar eu não ir na sessão, a sessão vai acontecer e vai deliberar. Então, o que eu puder fazer de esforço, o que eu puder fazer de incidência política com os movimentos sociais de base, inclusive, né, atuando, a Coalizão Negra por Direitos tem um GT de trabalho, um grupo de trabalho, que é sobre eleições. E dentro desse GT de eleições, a gente tem os nomes das nossas parlamentares negras que estão espalhadas por todo o Brasil, que somam com a coalizão e que vão nos lembrar quais são as agendas que estão sendo debatidas na semana, no mês, para que a gente tenha tempo de organizar a base para poder fazer resistência. Então, é sobre isso. É sobre estar aqui, mas estar lá também. Entender a importância dos dois lugares. Eu não sou favorável ao discurso de que esse lugar não é para nós, esse lugar tem que acabar. Eu acho que a gente não está nesse lugar hoje de discussão, sabe? A gente está no lugar de discussão de garantir o básico. Mas esse básico não pode ser garantido
com a premissa de que pessoas devam morrer para isso. Porque muitas vezes a gente debate coisas que a gente sabe que vai custar a vida de pessoas, mas a gente debate pensando assim, mas a gente precisa garantir alguma coisa, né? Então, fazer o quê? Vamos abrir mão disso aqui. Então, a gente precisa ter isso muito, muito em mente. O que dá para abrir mão? O que é abrir mão também? É abrir mão ou é recuar para construir uma alternativa mais forte? E eu acho que a gente deveria estar fazendo isso, né? Organizando a classe trabalhadora para que, se a gente conseguir, de fato, ano que vem, derrotar o bolsonarismo nas urnas, e aí tem que ter muito claro, é nas urnas, não é nas ruas, porque o bolsonarismo não vai acabar com a eleição de 2022. Mas se a gente conseguir derrotar o bolsonarismo nas urnas, já é um grande passo para o nosso problemão que a gente está enfrentando. Então, a gente consegue minimamente conseguir agora ter a burocracia em nossas mãos para poder dialogar com a base. Mas aí a gente tem que cuidar também quem é o candidato que a gente vai apoiar no que vem, né? Ele tá preocupado mesmo com os direitos trabalhistas? O que ele está prometendo de verdade? Qual é o projeto político que ele traz? Ou é um projeto de conciliação de classe? Tudo isso tem que ser colocado em xeque. Porque se a gente só pegar para se livrar do Bolsonaro, a gente adquire um problema novo. Né? E que a gente vem adquirindo há décadas, né? No Brasil. Tira um, coloca outro e vai vendo o que dá para fazer, porque, enfim, é o que está tendo para hoje. Então, a gente precisa se livrar dessa lógica do menos pior. Tá muito ruim para o trabalhador essa lógica, né? Não tá funcionando. E é isso, gente. Eu acho que a Ludiane, né? Deixa uma questão aqui. Eu fiquei pensando muito sobre a pouca representatividade que temos no Congresso. A bancada ruralista tem tantos parlamentares e tão poucos negros, mulheres, representantes da MST, travestis, etc. Como fazer os trabalhadores se atentarem para a importância do voto, de votar numa pessoa que tem o mínimo com a realidade dele? É uma reflexão. Essas questões, como eu falei, elas só vão fazer sentido para o trabalhador a partir do momento que pessoas que minimamente se colocam numa posição de luta, de movimento social, de partido político, entender que o partido político, o pessoal só vai fazer sentido no dia que ele estiver enraizado numa comunidade. Enquanto a gente tiver as mesmas carinhas sendo os presidentes dos diretórios, não tem por que esse partido político fazer sentido para a população preta. Não tem por que esse partido político fazer sentido para a população preta. Delza, mas o pessoal nunca vota contra as questões negras. A questão não é essa, gente. As pessoas, elas não vão se identificar com um partido que não fala a linguagem delas, que não fala sobre a realidade delas. É entender que essas questões que o partido debate a nível macro precisa chegar no nível micro para ontem. E a gente tem condições para isso. Agora precisa se perguntar se a gente tem compromisso com isso. E é isso que está faltando. Está faltando compromisso. Está faltando compromisso de diversos lugares, né? Não é só do partido X, Y, Z da direita ou da esquerda. A gente se acostumou a fazer uma discussão que é da bolha, né? Então, eu achei massa assim, a alternativa do Mulheres em Movimento de fazer a adoção dos livros para chegar em outras pessoas, mas eu sinto que até o final do encontro, ou pós-encontro, a gente precisa pensar numa campanha pesada, assim que as aulas voltarem, de arrecadação de grana mesmo, para a gente distribuir nas bibliotecas comunitárias esse livro, para a gente distribuir para as adolescentes, para a gente distribuir em lugares que são de formação popular. Porque é isso que vai fazer a discussão chegar. Muito massa que nós, mulheres acadêmicas, estejamos aqui discutindo sobre isso. Mas essa discussão só vai ecoar para quem tem que ecoar mesmo, que um dia já foi essa pessoa que não estava dentro da universidade, quando esse livro chegar lá. Que é um livro que, por sinal, né, eu tenho uma crítica absurda editorial, porque é um livro muito caro. A gente precisa pensar nas editoras também, como é que essas editoras vão fazer para baratear esse livro. R$ 50 um livro? Que fala sobre racismo, escravidão, com uma potência dessa, sabe? Então, já que não está conseguindo, e aí vamos trabalhar com o que temos. O que a gente tem? A gente tem instituições como o CACIG, como Mulheres em Movimento, como vários CEAs, que podem fazer campanhas para arrecadar grana para comprar livros e fazer esses livros chegarem nas pessoas que precisam. Levando em consideração que isso não é a revolução, né? Isso é as ações que a gente tem dentro desse contexto que a gente mobiliza para minimamente que essa discussão chegue nessas pessoas. Essas pessoas vão fazer a revolução. Eu acho que eu respondi a Ludiane, né? Sim? O Vitor tinha comentado ali no começo, está sendo ótimo. Eu espero que esteja sendo ótimo mesmo. E aí a gente pode ir encerrando, né?
que a Stephanie tá sozinha na tradução. Podemos. Vou encerrar aqui, vou parar a gravação.